Olá, esse é mais um vinho nosso aqui, nosso canal, né? Copo e Taça. E para todos aqueles que me mandaram um direct aí no meu perfil do Instagram, bem como nas minhas outras redes sociais, questionando sobre valores de vinhos, né? Que eu estou apresentando vinhos que, de certa maneira, pro o que eu estou habituado a consumir e para o que eu me predispus, né? Quando você começa a adentrar o mundo do vinho, não só o mundo do sommelier. O sommelier especificamente ele não é o igual ao enólogo que é especializado só na área de vinho. Ele abrange todas as bebidas e nesse canal a gente vai falar sobre todas as bebidas. Eu comecei pelos vinhos japoneses, fui para o italiano e hoje a gente está aqui falando de um vinho. Hoje falamos do vinho que ele é acessível para quem está no Brasil e para quem está no Japão, né? Ele está bem abaixo dos US$ 10. Então vai ser muito fácil de encontrar e para aqueles que querem fazer essa inclusão ou até mesmo substituição de uma bebida do seu cotidiano, não que seja uma bebida durante o horário de trabalho, de estudo ou até mesmo quando você for fazer uma atividade como dirigir ou ir ao mercado, mas sim para substituição daquela bebida no final de tarde, bem como para acompanhamento de uma refeição ou até mesmo uma conversa entre amigos ou o famoso happy hour. Eu trouxe um exemplar, né, de uma localidade aí muito próxima do nosso país, ali no nosso continente, na América do Sul, que é o Vale Central do Chile. Então, os chilenos já são bem conhecidos mundialmente por ser vinhos bem confiáveis e de fácil acesso por ter um custo baixo, né? No entanto que agora, não só os enólogos chilenos, bem como os especialistas da área, estão dando mais ênfase nos vinhos mais complexos do Vale do Chile, que hoje agregaram mais valor. Então são vinhos muito mais caros, muito mais complexos. Mas isso não tira o mérito de um vinho bom e barato. Aqui temos uma Cabernet Sauvignon, uma variedade que foi criada, né, na França, na região de Bordeaux. E consequentemente, a Cabernet Sauvignon ela é o cruzamento de duas variedades de uvas, a Cabernet Franc, né, e a Sauvignon Blanc. São duas uvas francesas que deram origem a Cabernet Sauvignon. Então, por isso esse nome e por isso dessas características. E é em larga escala a uva mais cultivada no mundo, né? E ela tem esse rótulo de a rainha das uvas por ser mais cultivada no mundo por conta da sua fácil adaptabilidade. Então ela serve tanto para clima temperado quanto para clima semitropical ou climas mais quentes e intensos. Tá certo que tem condições que vão interferir na produção da uva? Sim. Na qualidade do vinho? Sim. O Vale Central do Chile ele conseguiu meio que agregar tudo isso, até mesmo por conta da sua localização geográfica ali, né? Está entre a cadeias de montanha ali e está próximo, né, ali da Cordilheira dos Andes, e ele também está próximo da região costeira ali, voltada para o litoral. Então ele tem alguns fatores que a gente vai falar depois o que isso influencia, mas hoje vamos falar de um vinho fácil de encontrar, um vinho num custo-benefício barato. Falei que ele é barato, mas não falei o preço. Então esse vinho aqui ele está na casa aí dos seus US$ 4,50 a US$ 5, né? Isso convertendo aqui para o Japão, corrigindo, né, monetariamente, pode dar de 1 para 1 por conta da inflação e moeda japonesa, como pode dar um pouco a mais. Então a gente pode jogar ele para os seus US$ 3,90 para dar o valor que eu paguei nele, que foi de 450 ienes, já com impostos, que é algo muito barato para uma bebida de grande qualidade, considerando os benefícios, já que vista que já tem diversos especialistas que já entraram no consenso dos benefícios do consumo diário de uma taça de vinho. Não uma taça completa, seus 450 ml, que seria o volume dessa taça, mas sim, né, um cálice ou uma fração ali que beire em torno de 100 a 200 ml diariamente. Isso foi já constatado que tem suas propriedades benéficas, e isso a longo prazo reflete sim numa melhoria da sua qualidade de vida e bem como na longevidade. Pesquisadores já fizeram aí levantamentos, minha família mesmo tem descendentes da Toscana como da Sicília, e na Sicília hoje todo mundo fala do Japão sobre questão de longevidade, mas longevidade e qualidade de vida
A gente conhece muitos japoneses, eu conheço muitos japoneses que com 80, 90 anos estão trabalhando, a gente vê muito aqui no Japão nos hatakes, mas na Sicília não é diferente. E lá tem um outro fator, a questão montanhosa e os locais onde que for encontrada essa comunidade de pessoas centenárias, né? E o costume deles e o que foi estudado pelos pesquisadores, o consumo diário de vinhos. Mas eu não estou aqui para indicar que você comece a beber vinho todos os dias, porque isso também vai das suas limitações e das nossas necessidades. Suas limitações, caso você possui diabetes ou qualquer outro problema, hipertensão, tem que tomar todo cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas e o controle. Então, caso você sinta-se à vontade para consumir, consuma moderadamente. E caso aqueles que tenham ainda uma insegurança, procure um médico especialista que ele vai dizer, um nutricionista, qual que são a quantidade diária que você está podendo consumir. Mas para aqueles que não têm restrição alguma, vamos lá. É um vinho jovem, safra 2020. Ele vem de uma vinícola que ela foi premiada no último congresso internacional, o Congresso Internacional de Vinicultores de 2012 da França. Ele foi classificado como um dos melhores, né, que estavam adentrando aí o mercado internacional, né, essa vinícola. Ela está em produção de vinhos desde a década de 20, né, 1920 em diante. Ela já estava produzindo vinhos, mas a vinícola especificamente, ela começou suas atividades por registro na década de 40, né, sabendo-se que ela já tem videiras plantadas, áreas de vinícola, de vinhos, as suas parreirais, desde 1930. Então, vamos lá. Quais são as características de um Cabernet Sauvignon? Ah, e outro detalhe, esse vinho, por ter esse custo mais acessível, ele não é um vinho de rolha, ele é um vinho de lacre. Ele tem características, as Cabernet Sauvignon e até mesmo esse vinho, para ficar numa guarda média aí, consideravelmente, até de 4 anos no limite, não mais do que isso, né? Os vinhos especificamente dessa casta Cabernet Sauvignon, eles vão apresentar tons mais avioláceos, né? E consequentemente, dependendo do processo de maturação desse vinho, até mesmo tons puxados mais para o castanha ou para o âmbar. Vou deixar um pouco na taça, respirando. Como é um vinho jovem, eu não vou abrir mão de colocar ele no decanter. O decanter vai servir para a oxigenação dele, para que ele incorpore mais ar, né? E que as moléculas de cheiros e odores aqui, elas se agitem e elas comecem, né, a ficar uniforme dentro da bebida, para que eu consiga sentir de fato todos os traços e eu não traumatize meu paladar só com o aroma excessivo do álcool, que é consequência de um vinho jovem ou até mesmo de um vinho de escala produtiva em grande quantidade. Sabendo-se que essa vinícola ela chega a fabricar mais de 20 milhões de caixas de vinho durante o ano, então ela tem uma considerável produção em escala industrial. E voltando a Cabernet Sauvignon, por ser uma uva de casca grossa, ela vai ter os taninos mais presentes. O tanino ele vai especificar naquele retrogosto, então naquele paladar mais adstringente, que seria algo parecido quando você come uma banana verde ou uma fruta ali como um caju verde. Se quem já experimentou, é aquele gosto que o pessoal fala amarra a boca. Isso daí seria a adstringência. Isso é controlado na produção de uva através da colheita. Então, se eles fizerem a colheita no tempo certo, deixar essa uva maturando ela mais tempo no pé, para que agregue mais açúcares, né? E consequentemente amadureça esses taninos não vão influenciar tanto no vinho. Então muitas pessoas podem ter consumido um vinho que os não desagradou totalmente e ela abriu mão de consumir vinhos por conta dessa má experiência, talvez porque esse produtor ele não esperou o tempo certo de maturação, ele não conseguiu trazer esse equilíbrio para o vinho, então o produto que ele produziu trouxe esse desagrado para aqueles que consumiram. Então vamos introduzir o líquido aqui no decanter e aguardar, em média, é consideravelmente de 30, no mínimo 1 hora. Mas 30 minutos, para quem não tem muita experiência ou até mesmo não está com um tempo tão corrido, tiver filhos e crianças, tome cuidado, tá? Para que não derrube ou até mesmo tenha acesso
de maneira errônea. Esse vinho eu virei ele todo, como eu falei, não aconselharia fazer isso se fosse na taça, deixaria um resquício aqui na garrafa, porque se tivesse algum resíduo ficaria aqui por conta desse convexo do fundo que ficaria acumulado esses resíduos. Mas como ele vai para o decanter, então vai decantar-se aqui e o final do decanter eu vou ter total cuidado para fazer a comparação se ficou um resíduo ou não. Caso contrário, eu vou consumir até a última gota. Então ele vai ficar reservado agora, mesmo aberto. Cuidado com o ambiente externo, se tem fumaça, outros odores que podem contaminar. Caso não tenha, o ar-condicionado não está direcionado, o aquecedor, para o gargalo do decanter. Esse vinho aqui, ele foi, por essa vinícola, eles têm um cuidado de deixar essa variedade, não só essa, como eles produzem também Malbec, Merlot, Shiraz, eles deixam no mínimo 3 meses em barris de carvalho americano esse vinho para o processo de maturação. Consequentemente, isso vai trazer o que de características para esse vinho? Vai trazer o gosto de madeira. Então, quando você for degustar esse vinho, se você encontrar Vale Central do Chile e essa vinícola, vocês vão estar se deparando com um vinho que vai ter, né, esses aromas presentes, essas características presentes mais do couro, do tabaco, bem como do carvalho. Isso é positivo, é negativo? Não, vai de paladar para paladar. Cada um vai se agradar com aquilo, né, que mais atende às suas necessidades. Então eu falo, vocês têm que experimentar diversos vinhos, diversas variedades. Cada variedade tem sua complexidade. Tá certo que todas as uvas, né, que têm as mesmas características, vai depender muito, demandar do seu terroir. Seu terroir seria o quê? Terroir, né, se for procurar uma tradução ao pé da letra literária, não existe uma palavra que consiga traduzir em outro idioma que não seja o francês o terroir. E foi colocado entre os especialistas, até mesmo pela Associação Internacional de Produtores de Uvas e Vinhos, né, OIT, que o terroir nada mais é do que a junção, né, do ambiente, do clima que é encontrado ali, bem como essa variedade e o resultado que isso vai oferecer, que isso vai trazer na produção dessa fruta, consequentemente na produção do vinho. Então vai falar o terroir, vai falar o local. Então a gente sabe que no Brasil, ali a Serra Gaúcha produz vinhos excelentes, mas hoje já temos vinhos no Vale do São Francisco, um local totalmente diverso, do clima totalmente contrário. Um local que é serra, né, vista para o mar, ali na Serra Gaúcha, local frio, né, local propício para a produção de diversas uvas de casta europeia, de clima temperado, já que o Brasil, boa parte é de clima tropical, ou semiárido, ou até semiárido, assim como a questão de Caatinga ali, ou então a questão de Cerrado, onde é o Vale do São Francisco, e eles estão produzindo uvas de altíssima qualidade, que hoje são consideradas uvas de mesa, mas também bons vinhos, e eles vão evoluindo com o passar do tempo, assim como aconteceu na Califórnia e na Napa Valley. Mas voltando para a Cabernet Sauvignon, é uma uva que ela vai harmonizar super bem com carnes, até mesmo dependendo do vinho que você encontrar, da localidade que você encontrar, possa ser um vinho da Borgonha, como eu falei, que é o país originário dessa uva. E os vinhos da Borgonha, eles harmonizam super bem com carnes exóticas, até carne de caça, né? Para quem estiver no Brasil ou aqui no Japão encontrar. Aqui no Japão a gente encontra muito carne vinda da Nova Zelândia, que é carne de cervo, né? Até mesmo carne de rena, já encontrei em alguns mercados especializados, né? Então você vai poder estar apreciando um vinho diferenciado, bem como também uma carne diferente. Não que você vai agregar isso dentro da sua rotina diária, mas se lhe convém, nada o impede que faça, ok? Então esse foi mais um dos nossos vinhos, o Cabernet Sauvignon, um dos vinhos mais produzidos do mundo, né? Uma das uvas mais plantadas no mundo todo e consequentemente é o mais encontrado, e você encontra variedades de preços e vinícolas e qualidade. Esse ele tem um teor de álcool de 13%, eu falo muito sobre o teor do álcool, que depois a gente vai falar um pouco mais específico das características, o que olhar no rótulo e assim por diante, mas aqui a gente está falando de uma uva, e quem tiver dúvidas, quando for comprar o vinho, ele tente olhar. Alguns vinhos, como esse que já é de escala, em grande escala produzido, eles já se atentaram, tem o rótulo em japonês, porque é para atender o mercado consumidor japonês, e tem uma escala de corpo,
né? Então ele está mostrando nessa escala de corpo, né, que vai de 1 a 5, 1 a 6, dependendo da escala que for colocada, que ele é um corpo médio de leve para médio, né? Ele está acima do 3, que seria um corpo médio, e ele está 4, então ele fica entre o corpo médio ao alto ou leve ao médio. Isso daí vai demandar muito das outras características, como a gente falou das lágrimas, né? Depois de ter feito um movimento para oxigenar o vinho e acelerar as moléculas e liberar os odores, a gente consegue ver as lágrimas, que seriam as gotas escorrendo. Então a gente vê um pouco do corpo presente. Depois você vai olhar o prisma, que seria o contraste na borda. Quando você está olhando o vinho, você vai ver que o centro, na câmera não vai pegar, mas nessa posição vai pegar. Você vai ver que na borda vai ter um tom mais avioláceo, né? Esse tom aí ele vai começar a ficar um pouco mais claro, e nessa parte, nesse prisma, vai apresentar as características dessa coloração. Se ali você conseguir ver algo do tom do rubi ao violáceo, né, que são os tons ali entre violeta e o vermelho do rubi, e você conseguir ver algo puxado para o marrom ou para o castanho, assim como a retina, quem tem olhos castanhos vai olhar e vai ver um brilho nessa tonalidade, isso indica que o vinho ele tem presença de madeira, ele pode ter sido deixado no processo de maturação dentro de barris de carvalho, mesmo que isso não esteja específico na garrafa. Mas quando for comprar o vinho, olhar a variedade, olhar a localidade, tenta pesquisar na internet, você vai encontrar informações que serão bem úteis, mas aqui vale mais essa indicação para quem encontrar essa determinada vinícola, essa determinada safra de 2020, bem como dessa variedade, a Cabernet Sauvignon. Essa vinícola, ela produz vinhos excelentes, num custo baixo e num valor muito acessível aí para todos, tanto no Japão quanto no Brasil, ok? Então tenham uma boa experiência, uma boa degustação, e que no próximo vídeo eu vou estar apresentando aí o famoso Malbec, ok? Malbec como Merlot e depois um Shiraz. Vamos encontrando, e assim que eu encontrar o próximo trarei. E hoje vai harmonizar ou com espaguete, no caso eu prefiro o linguine, a massa mais achatadinha, fininha, questões diversas aí, é questão minha, mas independente do formato da massa, o molho para acompanhamento eu vou fazer o tradicional molho à bolonhesa, né? E outros acompanhamentos seriam interessantes para acompanhar com esse vinho aqui, seriam as carnes. Você poderia fazer até mesmo um bife acebolado com um acompanhamento com uma guarnição leve, desde que não seja muito condimentada, para que o condimento não se contraponha ao vinho, porque ele também não é um vinho muito... Agora a gente já consegue sentir um pouco mais o aroma da fruta madura, mas ainda assim ele vai ter que respirar mais um pouco. Então você vai conseguir aí acompanhar esse vinho com diversos pratos que são costumeiros da nossa culinária no Brasil, bem como da culinária local. Aqui no Japão eu indicaria ele para você estar consumindo se fosse comer com alguma comida japonesa que a gente tem de fácil acesso aqui, talvez até mesmo com charra, né, que é o arroz frito aí, ele acompanharia super bem, bem como também para quem encontra em vários mercados, tem diversos acessos a algumas fogachas prontas, que é aquela massa com queijo e algum embutido que é gratinado, que vende nas padarias prontas também, para quem quiser fazer uma refeição rápida e tá bebendo um vinho, e até acompanhando com alguns queijos não muito curados, queijos mais leves, né? Bem como também a gente pode estar acompanhando ele com a tradicional pizza margherita, ok? Fica mais um vídeo para vocês, até o próximo vídeo, até o próximo encontro, a próxima garrafa que iremos degustar. Para vocês, mais uma indicação. Quem puder, curta aí, siga o canal, compartilhe esse vinho para levar mais informações para aqueles que estão aqui no Japão e no Brasil. Até mais, tchau, tchau.